Aparecida Martins. É de livre e espontânea vontade que nessa manhã, diante do ministro do Evangelho, dos ministros do Evangelho, da ICE, você confessa que Jesus de Nazaré é o teu Senhor e Salvador? Você, de livre e espontânea vontade, quer assumir nessa manhã um compromisso com a Igreja do Senhor Jesus? Então, mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, da Igreja Cristã Evangélica dos Chakras Rio Vida, eu te batizo nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja cheio do poder do Espírito Santo na sua vida. Mergulha nessa água, meu irmão, agora. Em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu e está aqui agora. Movimentando as águas pra te dar vitória. Mergulha nessa água, meu irmão, agora. Em nome de Jesus, receba a Glória a Deus. Tiago Aparecido Nogueira de França. É de livre e espontânea vontade que você nessa manhã confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, e que nessa manhã você quer se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De livre e espontânea vontade que você faz isso? Eu, como ministro do Evangelho, pastor local da Igreja Cristã Evangélica em Santa Branca, eu te batizo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. mergulha nessa água, meu irmão, agora. Em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu e está aqui agora. Movimentando as águas pra te dar vitória. José Nilo Fernandes, você, de livre e espontânea vontade, confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o teu Salvador, e é de livre e espontânea vontade, nessa manhã, que você vem aqui para ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, pastor local da Igreja Cristã Evangélica em Santa Branca, te batizo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha nessa água, meu irmão, agora. Em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu e está aqui agora. Movimentando as águas pra te dar vitória. Mergulha nessa água, meu irmão, agora. Em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu e está aqui agora. Movimentando as águas pra te dar vitória. Glória a Deus. Rosângela Aparecida dos Santos. É de livre e espontânea vontade que nessa manhã a senhora confessa que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador da sua vida, e de livre e espontânea vontade a senhora vem aqui para ser batizada nessas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Eu, como ministro do Evangelho, pastor local da Igreja Cristã Evangélica em Santa Branca, te batizo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória. Glória a Deus. Adriana dos Passos Recastro. Amém. É de livre e espontânea vontade que nessa manhã você confessa que Jesus Cristo é teu único Senhor e Salvador, e nessa manhã você vem ser batizado aqui nessas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim.
eu, como pastor e ministro do Evangelho da Igreja Local de Santa Branca, te batizo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bota o diabo pra correr, bate palma, bate palma, bate palma, bota o diabo pra correr. Dulcinene de Oliveira Vieira Silva, você confessa que Jesus de Nazaré é o teu Senhor e é o teu Salvador? Você quer de livre e espontânea vontade ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mediante a sua confissão de fé, eu, como autoridade espiritual, pastor da Igreja Cristã Evangélica Renovada, te batizo, vem mais pra cá. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a unção e milagre de Deus. Aleluia. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bota o diabo pra correr. Bate palma, bate palma, bate palma, bota o diabo pra correr. Aline Aparecida Silva Ferreira, você confessa que Jesus de Nazaré é o teu único e suficiente Salvador? Sim, Você quer de livre e espontânea vontade ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? sim, Você promete diante de Deus, da sua família, das testemunhas, da igreja e do ministro do Evangelho ser fiel ao Senhor, à sua palavra e à igreja? sim, Mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, pastor da Igreja Cristã Evangélica Renovada, te batizo agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Receba a graça do Senhor. Mergulha nessa água, meu irmão, agora. Já desceu, está aqui agora. Movimentando as águas pra buscar vitória. Mergulha nessa água, meu irmão, agora. Em nome de Jesus, receba a vitória. O anjo já desceu, está aqui agora. Movimentando as águas pra Vanessa Teve da Cunha. Você. Você confessa que Jesus de Nazaré é o teu Senhor e é o teu Salvador, o único Deus que você tem? Sim. Você quer de livre e espontânea vontade, ninguém está lhe obrigando, ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Você promete diante de Deus, diante da igreja, ser fiel à sua palavra, obediente ao Senhor, fiel à igreja até que você morra? Sim. Que Deus, eu, como ministro do Evangelho, pastor da Igreja Cristã Evangélica Renovada, te batizo no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Receba a vitória. Receba aí. Aleluia. Alguém diga glória. Aleluia. Aleluia. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. A bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Glória, 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 glória. Andréia Aparecida Américo. Só. Você confessa que Jesus de Nazaré é o teu Senhor, é o teu Salvador, é o teu único Deus? Sim. Você quer de livre e espontânea vontade ser batizada nesse dia, nessas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Você se compromete perante Deus, perante a sua família, perante a igreja, perante as autoridades espirituais, obedecer a sua palavra, ser fiel à igreja, em nome de Jesus?
Sim. Mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, pastor da Igreja Cristã Evangélica Renovada, te batizo em nome do Pai, te batizo em nome do Filho, eu te batizo no nome do Deus Espírito Santo. Receba a vitória em nome de Jesus. Pega fogo, pega fogo. Alguém diga glória. Aleluia. Alguém diga é vitória. Lucimara Cristina Vitor, você confessa que Jesus de Nazaré é o teu Senhor, é o teu pastor, é o único Deus que você tem? Sim. Você quer de livre e espontânea vontade ser batizada em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Deus Espírito Santo? Sim. Você se compromete diante da sua família, diante de Deus, diante da igreja, diante das autoridades espirituais, ser obediente à palavra, ser fiel à igreja do Senhor Jesus? Sim. Mediante a sua confissão de fé, que Deus escuta, que nós estamos testemunhando. Eu, como ministro do Evangelho, pastor da Igreja Cristã Evangélica Renovada, te batizo agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Deus Espírito Santo. Receba, receba, receba. Sheila Aparecida do Nascimento, você confessa que Jesus de Nazaré é o seu único, seu Deus, seu único e suficiente Salvador? Sim. Você rejeita todos os deuses que você serviu até hoje? Sim. Você se compromete, você quer de livre e espontânea vontade ser batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Você se compromete diante da sua família, diante de Deus, diante da igreja, das autoridades espirituais, obedecer a sua palavra e ser fiel à igreja? Sim. Mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, pastor da Igreja Cristã Evangélica Renovada, te batizo, te abençoo e te batizo no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Receba a graça de Deus.